Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 13. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, ou melhor, verso 14. Nós vamos ler do 14 até o 21. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 até o 21. A palavra diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, a palavra escatologia, que é tão falada, hoje em dia, significa literalmente o estudo do fim. Escatom é um termo da língua grega que significa fim ou últimas coisas. E logia ou logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas. Mas nós vimos na mensagem pela manhã que, da perspectiva bíblica, a forma correta de considerar a escatologia é entender que existe uma dualidade entre o reino presente e o reino futuro. Não se pode pensar apenas do fim como aquilo que vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo, mas deve-se ver que o fim, na perspectiva do Novo Testamento, é algo que já está em ação desde a primeira vinda de Cristo. A diferença entre o reino presente e o reino futuro, eu falei pela manhã e reforço agora, é mais ou menos a seguinte: o reino do presente é gradual, é invisível, é interno, de dentro para fora. É uma ação transformadora, é uma ação regeneradora que o Senhor vai aplicando aos homens e restaurando-nos intimamente a fim de que eles possam produzir os frutos dignos de uma vida consagrada ao Senhor. Mas o reino futuro, ele vem de uma forma externa, visível, catastrófica até mesmo, destruindo tudo aquilo que está num estado de rebelião contra Deus. Veja, o reino atual não é um reino de destruição. O reino atual, da perspectiva em que ele se apresenta no Novo Testamento, é um reino de transformação, é um reino de resgate. Ok? Até que se cumpra isso, até que Deus resgate todo o seu povo. Então, quando aquela forma final do reino de Deus se manifestar, então é para extirpar, para arrancar da criação tudo que tiver restado e que não tenha sido redimido, não tenha sido resgatado. Por isso, a forma presente do reino não traz ainda a solução definitiva para as imperfeições do mundo, mas está construindo isso, enquanto que a forma futura trará sim a solução definitiva para todas as imperfeições. Por isso, nós precisamos aprender a valorizar a forma presente do reino de Deus e não apenas esperar pela futura. É claro que a forma futura virá.
Cristo voltará dos céus, ele disse, como um relâmpago que sai fuzilando de um lado dos céus até o outro dos céus. É visível, é pleno. Então é certo que ele voltará e todo cristão fiel, todo olho verá e todo cristão fiel não terá nenhuma razão, nenhum motivo para se sentir enganado nesse sentido. Então a forma do futuro está garantida para nós. Mas nós precisamos, antes disso, entender a forma presente e nos alegrarmos nesta forma presente do reino de Deus. A nossa alegria e esperança, portanto, elas não podem vir apenas da expectativa do futuro, de quando não haverá mais lágrimas, mais choro, luto, pranto, mas também deve estar no fato de que agora mesmo o reino de Deus está em ação neste mundo, de forma vitoriosa, de forma gloriosa. E nós somos chamados a participar desse poder em ação. O poder de Deus que já está em ação no presente. Esse é o ensino do Novo Testamento como um todo. Por isso que nós dizemos que o Novo Testamento como um todo, ele é essencialmente escatológico. Aí aquela palavra outra vez, né? Apontando para o fim, o estudo do fim. Porque os eventos relacionados à primeira vinda de Cristo, seu nascimento, veja, o que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus? Que ele foi enviado ao mundo na plenitude dos tempos. Sua vida perfeita, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, todos esses eventos formam um pacote, digamos assim, que representam a instalação, o estabelecimento do reino de Deus aqui neste mundo. A bandeira desse reino já foi cravada. O dia D, o dia da vitória já é realidade. Permanece futuro ou futura a consumação disso. Mas o dia da vitória já é passado, porque Cristo já venceu, através do seu nascimento, através da sua morte, através da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua subida aos céus, e especialmente pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando o Senhor derrama do seu Espírito sobre os seus discípulos, esse é o momento da consumação presente atual, ou até onde pode ir essa consumação presente atual do reino de Deus, faltando, é claro, aquela futura que representa uma macro, consumação. Lembram? Jesus orientou seus discípulos a esperarem, ele disse, o cumprimento da promessa divina, a qual aconteceria poucos dias depois da sua subida aos céus. Vocês receberão poder, ele diz, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Observe, Cristo não deu apenas uma ordem para que a igreja cumprisse. Ele concedeu também o poder para que ela cumpra esta ordem. Ele não apenas disse, vocês têm que ir, vão, é sua obrigação, é sua responsabilidade. Ele disse, vocês vão receber o poder para ser minhas testemunhas. E o sentido é alguém autorizado por Deus. Alguém que tem essa função oficial, legal, autorizado por Deus para testificar, testemunhar em todo o mundo. A presença invisível, lembra que isso disse? O reino de Deus está dentro de vós, é invisível agora. Essa presença invisível do Espírito Santo dentro dos crentes, na igreja como um todo, é a grande evidência de que o fim já começou. O apóstolo Pedro entendeu isso claramente. Abra a Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 16.
Observe como Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, quando aquela multidão de discípulos, de 120 discípulos, começa a falar nas línguas das nações, e quando aqueles visitantes que estão ali em Jerusalém estranham aquele fato, e alguns começam até a ridicularizar, dizendo, olha, esses homens estão talvez embriagados, porque estão falando dessas línguas confusas. Olha a explicação que Pedro deu, a partir do verso 16. Ele diz assim: mas o que ocorre, ou seja, isso que está acontecendo aqui, o fato de que o Espírito Santo desceu, o fato de que esses discípulos estão falando nas línguas estrangeiras, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele cita uma profecia de Joel, e ele diz: e acontecerá nos últimos dias, e só um parênteses, essa palavra aqui, últimos dias, né? No texto grego, esse últimos é escatom, de escatológico. Então, a ideia é, nos dias escatológicos, dá para dizer, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Veja, Pedro entendeu que os últimos dias, que os dias do escatom, estavam começando naquele exato momento, quando o Senhor capacitou sua igreja com o poder prometido, para que com esse poder ela pudesse proclamar a mensagem do Evangelho em todo o mundo e em todas as línguas. Por isso tão importante eles terem falado línguas, e línguas de nações, não línguas estáticas, ou línguas incompreensivas, ou línguas dos anjos, porque os anjos precisam ser evangelizados. Não nem o sentido de se falar em línguas dos anjos, porque a mensagem de proclamação de Deus não é para os anjos, mas é para os homens caídos, para as nações perdidas, às quais Cristo disse, vocês têm que ser minhas testemunhas em todas elas. Então, quando eles recebem o dom lá em Pentecostes, de falar nas línguas das nações, das línguas estrangeiras, isso está sendo demonstrado, portanto, que o reino de Deus chegou definitivamente neste mundo, e que vai progredir para alcançar todas as nações, todos os povos, ou então os salvos, é claro, de todas as nações, de todos os povos, os redimidos, os comprados pelo Cordeiro, de todas as nações, de todos os povos, até que então venha a consumação definitiva do reino de Deus. Desde aquele momento, queridos, isso é a coisa mais importante para nós entendermos, porque a Bíblia entende que quando nós entendemos quem nós somos, nós vivemos o que nós somos. Sem entender o que nós somos, nós não vivemos o que nós somos. Então é importante entender isso, e entender isso profundamente. Desde aquele momento, todo o povo de Deus vive o tempo escatológico. Todo o povo de Deus entrou no fim dos tempos, entrou nos últimos dias, entrou no fim. E tem à sua disposição o poder necessário para cumprir a missão neste mundo. É isso que nós somos, é essa a nossa função, é esse o nosso status. Entender é fazer. Para o Novo Testamento, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso compreender quem eu sou, para então viver o que eu sou. É preciso entender que nós estamos vivendo o fim. Nós estamos no fim dos tempos. O fim dos tempos começou com Cristo, na sua primeira vinda. Esses são os dias escatológicos, esses são os dias da redenção, esses são os dias da transformação que Deus está oferecendo ao mundo inteiro. Não existe mais, meus irmãos, uma classe especial
de profetas, ou sacerdotes, ou reis autorizados, como havia no Antigo Testamento. Os quais então lá eram os únicos que podiam realizar a obra de Deus pelos outros. A grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento em termos de funções do povo de Deus é justamente esta. A partir do Pentecostes, Deus criou um reino de sacerdotes e profetas. O desejo de Moisés se cumpriu. Quem dera todo o povo fosse profeta. O desejo de Moisés se cumpriu, sim, porque o povo de Deus no Novo Testamento é um reino de sacerdotes e de profetas. Por isso Pedro escreveu em sua carta: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para profetizar, a fim de proclamardes as virtudes. Exatamente o que os apóstolos e discípulos falaram no dia de Pentecostes. As multidões reconheceram como eles estão falando em nossa própria língua as grandezas de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos agora essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é 1 de Pedro 2,9. Deus concedeu à sua igreja o poder de ser uma nação santa, ou a nação santa que Israel, a função que Israel ocupava no Antigo Testamento. Uma nação transformada, porque o poder do reino agora é interior, transformando os corações, até que no final ele será externo. Porém, esse poder é para ser compartilhado com outros. Quando nós, como profetas, proclamamos as virtudes desse Deus que nos tirou da escravidão do pecado, que nos tirou da escuridão, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos, pelo seu sangue, a redenção. E assim, como Cristo disse, esse reino vai se espalhando como um fermento que aos poucos vai levedando, ele disse, toda a massa. Sim, meus irmãos, nós já estamos no fim dos tempos, porque o fim dos tempos começou quando Jesus veio aqui a este mundo. Veja mais algumas passagens que confirmam isso, até nós voltarmos para o texto inicial. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 até o 20. Primeira de Pedro, capítulo 1. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas o que resgatou, o que pagou o preço, não foi prata ou ouro, mas o que pagou o preço foi um preço de sangue, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quando é que o sangue de Cristo foi manifestado? Ele diz, no fim dos tempos, lá no Calvário. É aí que começa o fim dos tempos. Nós já vivemos, sim, o fim dos tempos.
Toda a igreja experimenta o fim dos tempos desde que Cristo veio. É aí, quando o sangue derramado pagou o preço da nossa redenção, quando conquistou o direito de nos dar o Espírito Santo para que a igreja leve o ministério adiante, então, todo esse conjunto de atitudes implanta o fim dos tempos, porque começa a espalhar o reino de Deus. O apóstolo Paulo também tem esse entendimento. Veja o que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo vem falando até esse ponto da passagem sobre os maus exemplos dos israelitas que viviam a versão do reino do Antigo Testamento, mas se tornaram murmuradores, colocaram o Senhor à prova, foram imorais, etc. E então Paulo diz, verso 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Ou seja, para nós cristãos, ler os fatos ruins do Antigo Testamento são exemplos para nós. E foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Os fins dos séculos têm chegado. O ensino do Novo Testamento é esse. O fim dos séculos, o fim dos tempos, os últimos dias, são expressões que aparecem em todo o Novo Testamento, apontando para a primeira vinda de Cristo. É aí que se tem início, o fim dos tempos. Por isso, meus irmãos, nós já estamos vivendo esse fim dos tempos. E agora nós temos que entender mais profundamente isso. E qual é a nossa posição, qual deve ser a nossa atitude como pessoas que compreendem esta verdade. E para isso voltemos então ao texto base dessa noite, que é 2 aos Coríntios, capítulo 5, especialmente o verso 17. O verso 17 de 2 aos Coríntios, capítulo 5, que diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, infelizmente a tradução nossa em português aqui, ela não consegue transmitir toda a grandiosidade dessa declaração de Paulo. Como nós sabemos, qualquer tradução é um esforço, uma tentativa de colocar em outra língua um significado que muitas vezes é complexo, é difícil de fazer. Embora seja uma boa tradução essa que nós temos, ela não transmite toda a grandiosidade das expressões que Paulo utiliza aqui. Por isso nós temos que dar uma olhada mais a fundo nisso. Literalmente, ele diz o seguinte, então, se alguém está em Cristo, até tudo bem, então se alguém está em Cristo, então a próxima frase, uma tradução um pouco mais exata seria, está em uma nova criação. Está em uma nova criação. Eu explico por que eu acho que essa tradução é um pouco melhor. Porque lá na língua grega não tem um verbo aqui repetindo. Quando ele diz, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O termo literalmente é criação. Teria que ser assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criação. Mas é estranho, então, traduzir dessa maneira. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Por isso o tradutor colocou, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas o termo não é criatura, o termo é criação. Como ele não usa o verbo, ele não repete, não coloca o verbo aqui, ser ou estar, apenas coloca a expressão nova criação, é correto repetir o primeiro verbo usado. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, veja, eu não disse se alguém é Cristo, é estar. Se alguém está em Cristo, portanto, está em uma nova criação.
Isso expande o sentido. Porque não é só uma questão de eu ser uma nova criatura. É claro que eu sou uma nova criatura, é claro que eu nasci de novo, é claro que eu fui regenerado, isso é um ensino do Novo Testamento. Mas essa expressão aumenta isso. Está dizendo que a nova criação de Deus já é realidade. Ainda que embrionariamente, ela já está em ação no presente. Aquele futuro glorioso, o mundo vindouro, o novo céu e a nova terra, um pouquinho daquilo, é como que trazido para o presente, lá do futuro, é antecipado para o presente. E nós vivemos nisso. Porque esta nova criação é o próprio Cristo. Ele é o próprio reino. Por isso ele fala, se alguém está em Cristo, porque está nele, está em uma nova criação. Já agora, nesse momento, no presente, desfruta do status de estar na nova criação de Deus. Por isso ele diz, a velha ordem passou. E esse é o sentido de as coisas antigas. A velha ordem. Uma palavra só que ele usa. A antiguidade. A velha ordem foi-se embora. Acabou. Ele diz então, olhe. É uma interjeição no texto. Veja. Admire isso. Uma nova era começou. Então, para poder traduzir tudo que Paulo usa nessa expressão, eu tenho que usar muitas palavras, muitas frases. Né? E é por isso que o tradutor acaba sendo sintético, ele precisa cortar mesmo, senão ele vai aumentar demais, vai ficar uma tradução muito grande. Se alguém está em Cristo, está em uma nova criação. A velha ordem passou. Olhe, admire. Uma nova ordem, uma nova era acabou de começar. Assim, meus irmãos, a nova criação é o próprio Cristo. Ele é o reino de Deus entre os homens. E nós, porque estamos nele, porque estamos em Cristo, já experimentamos deste mundo vindouro que se antecipa, que vem para o presente como um poder transformador. Um poder que é capaz de transformar as pessoas. Que é capaz de torná-las vivas outra vez. De mortas em seus delitos e pecados para novas criaturas. Quando Paulo diz que a velha ordem passou, ele está apontando para aquele reinado do pecado e da morte, que se iniciou com Adão, mas terminou em Cristo. É isso que Romanos 5, versos 14 e 15 dizem. Aquela velha ordem do pecado que reinou para a morte, mas que foi interrompida na vitória de Cristo. Por isso que ele diz no verso 17 do capítulo 5 de Romanos, que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, ouça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Estar em Cristo é receber a abundância da graça e o dom da justiça que capacita-nos a reinar em vida. Agora, reis e sacerdotes, um reino de sacerdotes. Mas esse reino é por meio de Jesus Cristo. Esse reinar em vida é o resultado extraordinário da vitória de Cristo sobre a morte. Por isso Paulo exclama, vejam, a nova ordem começou. E essa última expressão, ela vem diretamente de Isaías 43, 16 a 19. Vale a pena ver essa passagem, já foi na liturgia.
Isaías 43, 16 a 19 diz: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que Isaías está dizendo é o seguinte: o povo de Israel tinha no passado o grande marco da sua redenção, a passagem pelo Mar Vermelho. Aquilo para eles era a nossa cruz, era o nosso Calvário, era o grande marco da salvação, da redenção do Antigo Testamento, né? A 10ª praga do Egito, Deus abre o Mar Vermelho, eles passam, os egípcios morrem todos lá no mar. Sempre olhavam para o passado e diziam: aquilo lá é o grande ato de Deus. Então ele diz: não, vocês podem agora parar de olhar para o passado, porque Deus vai fazer outro grande ato assim. Não olhem para as coisas antigas, mas entendam que eu farei, eu faço coisa nova. No primeiro momento, essa coisa nova que Deus promete fazer é trazer o povo de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém, e libertá-lo do exílio e trazer de volta. Mas aquilo nunca cumpriu plenamente essa promessa do eis que faço algo novo. Preciso de uma coisa maior para cumprir. O próprio Isaías anteviu e disse: o Senhor fará um novo céu e uma nova terra. Aí está a coisa nova. Aí está o eis que faço tudo novo. João entendeu isso. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi a nova Jerusalém que desce do céu. Aí está a coisa nova, aí está o novo de verdade, novo céu, a nova terra. Quando então Paulo aqui diz: aquele que está em Cristo está na nova criação, ele está dizendo: já é um cidadão do novo céu e da nova terra. Já carimbou o passaporte, já ganhou a certidão de nascimento, já está registrado nos livros daqueles que vivem o livro da vida. É um cidadão do novo céu e da nova terra. E por ser um cidadão do mundo vindouro, porém vivendo no presente, ele recebeu uma função. Qual? Embaixador. Veja na sequência que é exatamente isso o que Paulo argumenta quando ele diz, a partir aí do versículo 18, ele diz: ora, tudo provém de Deus. Estamos novamente em 2 aos Coríntios 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que há de mais extraordinário nessas palavras de Paulo é justamente o fato de que a reconciliação de Deus com o mundo, que está em Cristo, através da qual a nova criação tem início, nos foi confiada, foi colocada sobre os nossos ombros, nos foi delegada, nos foi legada. 2 vezes ele disse no texto:
Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. O poder, meus irmãos, de reconciliar os homens com Deus é um poder de Cristo. Ele é a nova criação de Deus. Porém, nós que fomos regenerados e colocados nele, nesta nova criação, recebemos como incumbência, como privilégio, como honra, como responsabilidade, o compartilhar esse poder reconciliador. Por isso que ele diz, nós somos embaixadores. Um embaixador é um cidadão estrangeiro, que vive num determinado país, mas ele não é dali, ele é de outro país. Mas qual é a função do embaixador no país em que ele se encontra? Representar o seu chefe. O chefe de Estado, o presidente, o rei. Qual é a nossa pátria? Talvez você diga, é o céu. Eu digo, não. O céu é o estado intermediário. Para o céu nós vamos, depois de mortos, descansar como almas, como espíritos apenas, para aguardar a ressurreição, para então irmos para a nossa pátria. A nossa pátria não é o céu. A nossa pátria é o novo céu, a nova terra, o mundo pós-ressurreição, depois da ressurreição, depois da segunda vinda de Cristo. Nós já fazemos parte desse mundo. Quem está em Cristo já está na nova criação. Já é um cidadão do mundo vindouro. Já tem a certidão de nascimento, já tem a prova de que faz parte do mundo vindouro. E porque faz parte do mundo vindouro, tem também uma função no tempo presente, ser embaixador do mundo vindouro. Aí está a grandeza do nosso status escatológico. É isso o que nós somos. É assim que nós temos que nos ver diante deste mundo. Nos enredarmos com as coisas desse mundo é nos rebaixarmos do nosso status de embaixadores. Nos deixar fascinar pelas coisas transitórias e inúteis desta era. É trocar a cidadania da nova Jerusalém, do novo céu e nova terra, por uma cidadania terrena, transitória, imperfeita, incompleta. Nós representamos a autoridade reinante do universo. Se já estamos por antecipação nessa nova criação de Deus, o novo céu e a nova terra, então nada desta terra, deste mundo, desta era, desta época vai estar à nossa altura. Isso não é orgulho, isso não é ego, muito ao contrário. O fato, meus irmãos, é que nós somos cidadãos de um mundo plenamente reconciliado com Deus. Nós já somos cidadãos de um mundo livre de dores, de pecados, de temores, de perversões, que é o mundo vindouro. Mas nós temos ainda que viver neste mundo. Então, só uma postura para nós. Embaixadores. Estamos na nova criação. Devemos ser embaixadores da nova criação. Aqui, ainda, para os homens que vivem a velha criação. Nós já experimentamos o poder dentro de nós mesmos. Ainda que de forma invisível, como Cristo disse, o reino é invisível agora, ele está dentro de vós.
mas Ele nos transformou, Ele nos regenerou, Ele nos deu uma viva esperança. Agora cabe-nos a tarefa sublime de acrescentar mais cidadãos ao mundo vindouro. Então, como embaixadores, nós anunciamos aos homens, cidadãos deste mundo, vocês podem ser reconciliados com Deus, para se tornarem cidadãos do mundo vindouro, para imigrarem para o mundo vindouro. Portanto, desde o começo, ser cristão é viver o fim dos tempos. Por um lado, há essa expectativa em relação ao futuro, ao estabelecimento definitivo do reino em toda a criação, que nos faz desejar ardentemente a segunda vinda de Cristo. Porém, ao mesmo tempo, a primeira vinda de Cristo já aconteceu e ela já é nosso patrimônio, é nosso tesouro. Assim, o reino de Deus vai adiante, expande-se nesse mundo com todo o seu poder de transformar as pessoas, de regenerá-las e de prepará-las para o mundo vindouro. Será que nós entendemos qual é a nossa condição? Qual é o nosso status aqui neste mundo? Fica claro para nós qual é a nossa relação com este mundo? Por que estamos aqui? Ele não tem nos chamado para sermos pessoas que não se relacionam, que se isolam, não é isso? Ele não tem nos chamado para que nós vivamos em guetos, não é isso? Mas embaixador sabe que não pertence àquele lugar. Embaixador sabe qual é seu país e quem é seu rei e qual é sua função. Essas três coisas são claras para você. Qual é seu país? Quem é seu rei? E qual é a sua função aqui neste mundo? Se você está em Cristo, o seu país é a nova criação. É o mundo vindouro. É o novo céu e a nova terra. Se você está em Cristo, o seu rei é Cristo. Se você está em Cristo, a sua missão é representá-lo neste mundo. Como um embaixador que anuncia aos cidadãos deste mundo: vocês podem imigrar para uma pátria melhor. Vocês podem fazer parte da nova criação. Em Cristo, pois, nós insistimos, Paulo diz, que vos reconcilieis com Deus. O nosso anúncio ao mundo é esse. Existe reconciliação. Reconcilie-se com Deus. Só há reconciliação através de Cristo. Ele é o reino, Ele é o rei, Ele é o reconciliador. Oremos. Santo e eterno Deus, concede-nos a compreensão de quem nós somos nos teus planos, para que nunca mais nos esqueçamos da nossa pátria, do nosso rei, da nossa missão. Não nos deixemos distrair com as coisas transitórias, passageiras, efêmeras desta vida. Mas ao mesmo tempo, com os corações cheios de misericórdia deste mundo decaído e de tantas pessoas que seguem na escuridão, nas trevas e na escravidão do pecado e da morte, tenhamos a coragem, pois que o poder nós já temos, de anunciar a elas que há uma reconciliação. Como embaixadores de Deus e de Cristo, que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus, cheios do poder do Espírito, da vida de santidade e da palavra da graça, para fazer diferença em nossa geração. Tudo isso te pedimos, humildemente suplicamos,
para que possamos contribuir com o teu reino, nos alegrando nele, desfrutando do poder dele e da esperança que dele provém. Em nome de Jesus, nosso Senhor amado, é que nós oramos. Amém, Senhor Deus.